Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Cícero da Graça, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Camaçari e coordenador do departamento de ensino da nossa igreja aqui em Camaçari. Meu pastor é o pastor Cleudson Carlos, pastor presidente da Assembleia de Deus em Camaçari, e estamos trazendo este programa de ensino da Palavra de Deus, onde o nosso foco é o ensino das lições bíblicas da escola dominical. E eu tenho certeza de que você, que é aluno e professor da escola dominical, será grandemente enriquecido através do ensino da Palavra de Deus. E durante esse segundo trimestre de 2020, estamos estudando uma lição que traz como tema geral a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E o tema proposto para o ensino da lição bíblica do dia 17 de maio de 2020 diz o seguinte: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E este importante tema será abordado com o professor Antonilson Almeida, que também faz parte do nosso departamento de ensino. Professor Antonilson, a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com o senhor também, pastor Cícero. Muito obrigado pelo comentário que o senhor fez aqui inicialmente. Dizer que é um prazer muito grande ter o senhor como diretor da nossa escola dominical. Tá? Também externamos essa paz, os nossos cumprimentos ao nosso pastor presidente, pastor Cleudson Carlos, que é o responsável por todo o projeto, né? Presidente da Assembleia de Deus em Camaçari, igreja da qual nós fazemos parte. Muito bem, queridos, também quero agradecer a você por, nesse momento, estar acessando esse vídeo e permitindo que entremos até a sua residência para meditarmos na palavra. Bom, a lição de hoje vai falar sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo, a nossa reconciliação com Deus. A lição será muito rica em suas aplicações, porque ela propõe uma intermediação entre um projeto mais antigo, inerente à nação de Israel, e o novo projeto de Deus para nós, a Igreja do Senhor. O texto áureo da nossa lição, Efésios capítulo de número 2, e o verso de número 24 vai nos dizer: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Bom, aqui no nosso texto base está em Efésios, capítulo de número 2, versos 14 ao 19. É um texto muito rico, um texto que traz detalhes de transição de um projeto mais antigo para uma inserção de um projeto novo. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário de Cristo, foi desfeito a inimizade entre dois povos e se criou um povo, que é a igreja. Então, o nosso objetivo geral está em trilharmos um caminho entre o processo de junção de dois povos, os judeus e a igreja, dentro do mesmo ambiente chamado Reino de Deus. Nossos objetivos específicos compreendem primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Número 2, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E número 3, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Bom, como eu já disse, é uma lição que tem uma proposta muito nobre e que faz com que a gente tenha mais certezas
dentro desse ambiente chamado Reino de Deus, aonde as disparidades, as desigualdades, os pensamentos de privilégios perdem a sua eficácia, para que a partir de então se manifeste uma junção e uma união, uma koinonia, que só pode ser manifestada por meio do sacrifício de Cristo e vivenciada no reino de Deus. O nosso comentarista fez um comentário muito preciso destes versículos do capítulo 2 de Efésios. Na introdução, ele vai dizer que é preciso que nós analisemos que havia um quadro no Antigo Testamento e que depois esse quadro foi deslocado para uma nova perspectiva, para uma nova perspectiva dentro da graça de Deus. No Antigo Testamento, Deus elegeu um povo para que o nome dele fosse não só adorado por esse povo, mas fosse manifesto por este povo, a saber, Israel, que fica bem evidente na chamada de Abraão, Bom, e a transição vai se dar e vai ampliar essa chamada de Deus, essa eleição de Deus, para que nós possamos também fazer parte desse processo, tá? No primeiro ponto da lição, o nosso autor faz o seguinte, fala que Cristo desfez a inimizade entre homens. O primeiro benefício do sacrifício de Cristo é que houve essa quebra, como eu já falei, entre a perspectiva judaica e a perspectiva gentílica, tema tratado na última lição. Nós éramos gentios. O que quer dizer gentios? Os que não são da circuncisão, os que não fazem parte do povo eleito de Deus no Antigo Testamento. Então, éramos gentios, distantes da promessa, incircunciso para os que eram circuncidados na carne, para os que eram circuncisão. Mas agora, por meio do sacrifício de Cristo, essa inimizade de propósito, de projeto, fora quebrada e nós todos estamos debaixo da mesma possibilidade de adorar a Deus e viver no reino. O primeiro subponto do primeiro ponto da nossa lição fala sobre a parede de separação entre os homens. Bom, aqui nesse primeiro subponto nós temos uma perspectiva histórica a trilhar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, professor, porque o nosso autor fala sobre as muralhas, ou uma muralha que fora erguida em uma fase da história de Israel, exatamente para separar os povos. É preciso que você entenda que essa história de separação, de exclusividade, faz parte do contexto cultural judaico. Na tradição judaica, além deles serem um povo exclusivo, dentre eles haviam padrões de adoração também com um requinte de exclusividade, a saber, o padrão de adoração que se dava quando, no primeiro momento do processo litúrgico que se dá em Êxodo capítulo 25 a seguir, com a construção do tabernáculo, que foi o primeiro templo da historicidade de Israel, nessa construção do tabernáculo, haviam peculiaridades concernente às separações. Primeiro, havia um cercado externo. Esse cercado delimitava que nem todo mundo poderia entrar na primeira etapa do tabernáculo. Depois, dentro da construção do tabernáculo, existia também uma primeira porta, separada por véus de linho, que também não se poderia qualquer pessoa acessar a essa segunda etapa, chamado de lugar santo. E posteriormente havia um outro lugar, uma outra sala, chamada de Santo dos Santos. Santo dos Santos, o lugar mais santo da terra. Tá? No nosso português, a nossa tradução, a nossa língua tem um superlativo aumentado, sintético, santíssimo. Bom, o que havia e o que vale a pena destacar é que além do cercado externo, que já delimitava uma quantidade de pessoas, havia entre essas duas salas um véu, chamado de véu da separação. Esse véu denso, grosso, espesso, de linho branco,
tinha na sua parte que dá para a segunda sala, bordado ali as figuras de 2 querubins. E nós sabemos que o querubim tem a ideia de um anjo protetor, guardador. A figura dos 2 querubins dava uma mensagem para quem acessasse a primeira sala da tenda. Qual era a mensagem? Esse lugar aqui está guardado. Não deve ser acessado por qualquer um. Esse lugar é um lugar especial. Então nós percebemos que dentro da tradição, da construção religiosa e litúrgica de Israel, há todo um processo que se dá dentro desses ambientes, dessas construções de pensamento, onde havia delimitações de pessoas para pessoas e de lugares para lugares. Nesse lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança, como nós já sabemos, que é o símbolo máximo da presença de Deus na história do Antigo Testamento. E portanto, nesse lugar deveria ser acessado apenas por alguém que tinha uma vocação especial para isso. Bom, passado a fase do tabernáculo, no período da chegada dos reis, nós sabemos que lá pelo fim da vida de Davi, Davi propõe construir um templo para que o nome do Senhor fosse adorado. Não mais uma tenda transitória, mas agora um templo. Nós sabemos que o projeto de Davi foi executado por Salomão por volta do ano 1005 a.C. E nessa fase da história, com essa construção do templo, que você deve se lembrar, foi construído lá no Monte Moriá, tá? É importante você pensar e falar sobre isso também com seu aluno, você que é estudante da palavra, para que você possa estar ampliando. Lá no Monte Moriá foi o local onde Abraão entregou o seu filho e Deus proveu um cordeiro para substituir o sacrifício de Isaac. Tem uma historicidade de sacrifício, de entrega, de comunhão entre o homem e Deus nesse monte. E é exatamente nesse monte que vai ser erguido o primeiro templo da tradição e da historicidade judaica, que é exatamente o templo de Salomão. Bom? Então, eu quero que você entenda que essa riqueza de detalhes do processo de manifestação litúrgica de Israel é muito rica. E a concepção de limitações entre pessoas e pessoas também faz parte da história de Israel. Falando sobre essa historicidade, é interessante que você entenda que dentro da cultura judaica, eu estava falando sobre a evidência sobre separação. E esse primeiro ponto fala exatamente sobre a parede da separação. Olha, quando o primeiro templo foi construído, a historicidade dos reis se arrasta por um período longo da história. E o povo cada vez mais se distanciando de Deus, da adoração, do sacrifício nesse templo, a ponto de Deus trazer um juízo sobre eles e eles serem levados para o cativeiro babilônico. Durante 70 anos de cativeiro, Deus, pela sua misericórdia, resolve novamente trazê-los para Jerusalém. O que acontece é que quando eles voltam para Jerusalém, começa-se então um processo de reconstrução do templo, aonde nessa fase da história vai aparecer a figura de Zorobabel. Por volta de 535 antes de Cristo, o templo é reerguido novamente. O templo que foi destruído na ocasião da invasão lá da cidade de Jerusalém pelos babilônicos, por Nabucodonosor II, e o templo foi queimado, os utensílios sagrados foram roubados, né? E depois dessa fase, lá no final do cativeiro babilônico, com o retorno dos que foram levados cativos para a Babilônia, né? Onde aparece o texto sobre Deus chamando Ciro de servo, porque nesse momento da história Ciro permite que o povo volte novamente para Jerusalém para reconstruir o templo. O fato é que quando o povo volta para construir o templo, depois do cativeiro, se já existia uma concepção de barreira, de limitação para algumas pessoas, de pessoas para pessoas no processo litúrgico, a coisa intensifica mais ainda. E é exatamente no momento em que
se reconstrói o templo depois do cativeiro babilônico, é que se vai criar uma mureta, que é chamada exatamente sobre essa barreira ou parede de separação que o nosso autor traz no primeiro subponto do primeiro ponto. Essa barreira de separação servia exatamente para distanciar do processo de adoração no templo, do sacrifício, da liturgia do templo, os gentios, os samaritanos, povos que para os judeus não poderiam permear e entrar nos ambientes sagrados dele, para que não houvesse nenhuma profanação. Então, os judeus enrijecem ainda mais o processo de filtros dentro do campo da adoração, e essa parede aparece pela primeira vez em 535, na reconstrução do templo depois do cativeiro babilônico por Zorobabel. Tá? Eu espero não te cansar com essa historicidade toda, porque, na verdade, nós precisamos ter esse pano de fundo histórico para que possamos ter a noção certa da proposta do nosso autor e do texto lá de Efésios capítulo 2, do 14 a 19. Então, essa parede que foi construída distanciava ainda mais os gentios, samaritanos e estrangeiros no processo de adoração. Tá? Bom, esse templo, com o passar do tempo, foi se deteriorando e por volta ali do ano 167 a.C., Herodes, para ganhar ponto com os judeus, faz uma reforma no Templo de Salomão e levanta ainda mais esses muros, essa mureta de separação, evidenciando que ali, naquele local, os gentios não podiam entrar. Então, o que o nosso autor fala sobre essa parede de separação tem a ver com essa historicidade, tá? Bom, no segundo subponto fala sobre a derrubada da parede de separação. Uma das coisas que Cristo realiza no seu sacrifício, na sua obra redentora, é tirar a eficácia desse muro de separação. E aqui nós vamos transitar do aspecto estrutural, físico e natural para o aspecto espiritual. Se havia todos esses filtros, os que já existiam antes, desde a época do tabernáculo, o véu com a figura dos querubins, o véu da primeira sala, o cercado do átrio, se já havia todo esse processo, e agora já depois, com essa mureta de separação com os gentios, imagine como era difícil o processo de adoração, o processo de participação dentro dessa liturgia judaica. Quando Cristo morre na cruz, ele vai exatamente quebrar, romper com todas estas barreiras que dificultavam o processo de adoração, incluindo dentro do processo e do projeto de Deus de adoração ao nome do Senhor, todos os povos que ficavam fora. O povão judeu que ficava fora do átrio, os gentios que ficavam lá fora depois da mureta, e todos agora podem ter acesso à presença de Deus. Então, em Cristo, o muro de separação foi derrubado. Que muro é esse? O muro construído depois do retorno do cativeiro babilônico no ano 535 por Zorobabel, com um objetivo, é claro, nobre, com certo zelo, mas que posteriormente fora potencializado, criando uma separação e uma discriminação entre samaritanos, gentios e por aí mais, tá bom? Então essa é a parede que foi derrubada, que está aqui dentro do primeiro subponto e segundo subponto da nossa lição. Bom, no terceiro subponto da nossa lição fala sobre os conceitos, né? O conceito da lei e dos mandamentos. Aqui eu quero fazer um comentário com vocês sobre os três aspectos da lei judaica. Existe o aspecto da lei civil, o aspecto da lei moral e o aspecto da lei cerimonial. Os 603 preceitos que compreendem a Torá, a lei judaica, eram divididas nesses três campos. Leis civis, que se dava sobre a questão dos relacionamentos na sociedade. Leis moral, que se dava no aspecto entre o homem com o homem e o homem com Deus. E as leis cerimoniais, aonde se dava o processo de adoração, liturgia
e manutenção das instituições religiosas. Então, essas 3 leis compreendem o processo da Torá, da revelação de Deus para o povo de Israel, esses 3 campos da lei. Dentre eles, eu queria destacar o que está em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 11, você pode acompanhar aqui, ó. Olha o que está escrito. Versículo de número 10. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, no sentido espiritual, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, da carne, mas a circuncisão de Cristo. Que circuncisão é essa? Falamos na aula sobre circuncisão, na última aula sobre o estado dos gentios, que a circuncisão era um elemento de aliança entre Deus e o seu povo e também denotava o aspecto de santificação. Os circuncidados estavam em um aspecto de santificação e dentro do campo da aliança com Deus. Só que aqui no texto de Colossenses 2:11 vai dizer que nós somos circuncisão em Cristo. Ou seja, o processo de santificação sai de um aspecto natural, normal, físico, para um aspecto espiritual, expandindo a possibilidade do reino em nós. Olha o versículo de número 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E aí, nós temos o versículo de número 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou dos dias de lua nova, ou dos sábados. Então, o processo muda totalmente. Os filtros do Antigo Testamento começam a cair. E a gente passa a ter um maior acesso com o nosso Deus e maior liberdade dentro do processo de adoração ao nome do Senhor. Só que aqui eu queria considerar como subsídio extra para você, professor de escola dominical e aluno. Eu não sei se você percebeu que no final do versículo 16, quando ele fala sobre as cerimônias, né? Dias de festas, de lua nova ou dos sábados. Você percebeu que sábados aqui está no plural? Você já entendeu que o sábado aqui está no plural? Então, eu vou te explicar agora o que é esse sábados no plural. Pois bem, a história dos sábados dentro da condição da cultura judaica está dentro do ambiente litúrgico de adoração. As festas judaicas, as festas principais, tinham os seus dias de festas separados de maneira espiritual, e esses dias de festas eram tidos como feriados. Preste bastante atenção nisso para que você possa fornecer esse subsídio para o seu aluno. Então, a palavra sábados, que aparece aqui no versículo 16 do capítulo 2 de Colossenses, vai falar exatamente sobre esses feriados. A palavra definidora para isso no original hebraico é Yom Tov, dias separados, dias de feriados. Só que esses dias de feriados eram chamados de sábado. Então, sábados aqui não é erro de português. Se arremete aos feriados que se davam nos dias de festa. Então, todos os dias de festas eram tidos como sábados. É claro que não é exatamente o sábado litúrgico, espiritual, estabelecido desde o Gênesis do processo de criação, institucionalizado na lei de Moisés, que é o sábado do 7º dia. Mas esses sábados, eles faziam parte do ambiente litúrgico de Israel, tá bom? Então, quando você vê sábados no plural aqui do versículo 16, no segundo capítulo de Colossenses, se arremete exatamente a estes feriados peculiares às festas judaicas. Então, existia o sábado semanal e existiam os Yom Tovs, os sábados de festa. Fique atento a isso, leve esse subsídio, pesquisa mais, você com certeza vai ampliar a sua aula. Bom, no quarto subponto da lição, vai falar sobre a revogação da lei e dos mandamentos. Gente,
Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus vai fazer uma declaração. Ao ser questionado pelos fariseus, Jesus vai dizer: eu não vim para quebrar a lei, para desfazer da lei, mas eu vim para cumpri-la. Então, eu quero ampliar com vocês aqui, porque na época em que Cristo veio, Jesus fez alguns questionamentos às práticas dos fariseus, dos religiosos da época, e esses questionamentos que foram feitos pelo Senhor Jesus não têm a ver precisamente com a lei na íntegra de Moisés, mas tem a ver com uma reinterpretação da lei. Professor, fique atento com relação a isso. Depois do cativeiro babilônico, e aqui eu volto mais uma vez ao cativeiro babilônico, quando o povo ficou 70 anos sem templo, sem a lei, sem a Torá, sem as liturgias de adoração, e passaram para manter a sua tradição, a frequentar um ambiente exclusivo, aonde os anciãos falavam sobre os projetos de Deus para a nação de Israel, a chamada de Abraão, a maneira como Deus tirou o povo da terra do Egito, para reavivar a fé. Esse ambiente que era feito de maneira circular no meio do deserto, lá no cativeiro babilônico, durante a noite, em tendas, essas tendas e esse ambiente passou a ser chamado de sinagoga, que surgiu exatamente nesse período do cativeiro babilônico. Tá? E é nesse momento que eles começam, com zelo, é claro, né, com uma certa boa intenção, a fazer uma releitura da lei. E aí surge Talmud, surge uma série de outros manuais de tradição judaica que são escritos paralelo ao que se tinha da lei já pré-estabelecida por Moisés. Um desses escritos, dessas interpretações, muito utilizado nos dias de Jesus, era Halaká. Você deve se lembrar de um momento em que Jesus questiona o sábado praticado por eles. Por quê? Porque a Halaká ela endurecia ainda mais a lei de Moisés. Aí Jesus pergunta a eles: é lícito fazer o bem no sábado? Se um de vocês tiver o boi ou o camelo ou a ovelha caindo em um buraco, não vai tirá-lo de lá? Por que Jesus fez essa colocação precisamente para os fariseus que o questionavam com relação ao sábado? Porque Jesus sabia que no sábado de mosaico, no sábado da Torá, não havia todas essas prerrogativas, a possibilidade de não fazer um bem para alguém. Na verdade, o sábado de Moisés era um sábado onde a pessoa dava exclusividade a Deus, mas também servia não mais a ele, mas a quem precisasse dele. Então Jesus vai questionar a Halaká. Se você puder ir num site confiável, comprar um livro que fale sobre esse assunto, é muito importante para que você amplie a possibilidade da sua explanação de lição. Então, o questionamento de Cristo, a revogação da lei e dos mandamentos de Cristo aqui, não tem a ver com o não cumprimento da lei de Moisés ou o não comprometimento com a lei de Moisés. Tem a ver com a crítica que Jesus faz a Halaká, a reinterpretação da lei e as tradições pesadas dos rabinos em sua época, em seu contexto. Bom, vamos passar agora para o segundo ponto da nossa lição. No segundo ponto da nossa lição, vai ser destacado os versículos 15 a seguir, do texto base da nossa lição, e nós vamos ter aqui no comentário do nosso autor: pela paz Cristo fez um novo homem. Pela paz Cristo fez um novo homem. No primeiro subponto do ponto 2, conceito bíblico de paz. O nosso autor traz, de uma forma geral, que a paz é uma descrição de boas relações, conforme Atos capítulo 24, versículo 2 e 3. É o fim de um conflito, conforme está escrito em Lucas capítulo 14, 32. Também é um estado de tranquilidade. Essas são as definições, o conceito bíblico de paz. Um estado de tranquilidade, conforme 1 Reis capítulo de número 4, versículo 24. E de uma qualidade de vida espiritual, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Essa paz proposta pelo reino de Deus, que já começou, já está em nosso meio, é uma paz que, é claro, vai transcender, vai aparecer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nas relações que nós temos, mas, acima de tudo, é uma paz de equilíbrio pessoal.
é uma paz que proporciona esse equilíbrio em meio a momentos difíceis, a momentos ruins. Essa é a paz que faz com que esse novo homem que somos nós venhamos manter um estado de equilíbrio e de estabilidade em meio às situações adversas, né? Como ele mesmo descreve nos evangelhos, né? Quem ouve as minhas palavras e guarda no coração, assemelhá-lo-ei ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vindo os ventos fortes, os temporais, a casa permanece firme. Então a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus, proporciona em nós esse tipo de equilíbrio que nos mantém em um estado de tranquilidade. Na filosofia, felicidade é equilíbrio, só para a gente ter ideia, tá bom? Segundo o subtópico, o nosso autor traz a seguinte epígrafe: Cristo, o motivo da nossa paz. Mais uma vez, vale a pena frisar que essa paz, ela se dá exatamente por conta da esperança que Cristo proporciona em nós. Então, Cristo traz para nós uma esperança que está para além das questões humanas, das questões naturais. Então, essa é a paz que Cristo nos proporciona. Bom, paz de esperança, paz oriunda da comunhão espiritual, né? Você deve se lembrar de João, capítulo 14, versículo 17. Por que nós temos essa paz? É claro que Cristo está em nós, e por Cristo estar em nós, conseguimos manter de maneira inexplicável uma paz que o mundo não tem. Em 14 de João, e versículo 17, diz que o Espírito da verdade que está, na parte C, o Espírito da verdade que está convosco e está em vós. A grande diferença para nós é que o Espírito Santo, vou ler o texto aqui na íntegra, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e estará em vós. Observe aqui o trocadilho de preposição, está conosco, né? E estará em nós. Esse é o grande mistério, esse é o grande privilégio, é o grande benefício de se viver nesse reino de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Isso é um grande resultado, tá certo? Nós já passaremos então para o terceiro subtópico do segundo ponto, terceiro subponto do segundo ponto, a nova humanidade formada pela paz. Pois bem, o terceiro subponto do segundo ponto fala sobre a nova humanidade formada pela paz. Então, Cristo, no seu projeto de manifestação do reino, é claro que isso precisa ser entendido da seguinte maneira: parte de Deus para nós. Você tem que entender esse ponto, professor, não como uma realidade vivida agora, do ponto de vista da condição de Israel e da condição da igreja, ou dos gentios. Porque se nós formos olhar de uma forma prática, a gente vai ver que continua uma barreira, que existe um grupo de judeus ortodoxos, que existe um grupo de judeus que são conhecidos como os caraítas, né? Os caraítas, que são aqueles bem conservadores da lei ao extremo, que jamais aceitarão o Messias, aceitarão a ideia do cristianismo e que se mantêm na sua visão espiritual, nos seus conceitos tradicionais. Então, alguém pode questionar na sua sala: então quer dizer que os povos que se hostilizavam antes agora vivem em comunhão? Eu acredito que o grande propósito do versículo 15, parte C do capítulo 2 de Efésios, se dá na intenção de Deus, no projeto de Deus, ou seja, parte da visão de Deus para nós. Trocando em miúdos, seria da seguinte maneira: Deus, que antes estabeleceu um povo, e que dentro desse povo as demais nações seriam abençoadas, mas que sobre esse povo revela a sua vontade, traz o processo de revelação progressiva, traz o próprio Messias a partir deste povo. Tá? Então Deus exclusivamente elege esse povo, a priori. E os demais estão como beneficiários do projeto, mas o projeto se desenvolve dentro desse povo. O que nós entendemos no versículo 15, parte C, é que Deus agora não tem uma exclusividade com a nação de Israel. É uma perspectiva de Deus para nós.
Pode até ser que na prática não seja tão visível essa união de povos, mas para Deus, o que havia de separações no processo de revelação de Deus dentro do povo de Israel não existe mais em Cristo Jesus. Isso é evidência. E esse é o ponto alto dessa questão relacionada ao terceiro subponto do segundo ponto, né? Então, essa proposta de reino propõe para nós inclusão social, inclusão espiritual, igualdade de valores. Esse novo homem deve trazer um conceito de tabernáculo. Isso aqui você deve levar como aplicação para a sua sala de aula, você que estuda a palavra. O conceito de tabernáculo cai muito bem nesse terceiro subponto do segundo ponto. Qual é o conceito de tabernáculo? O conceito de tabernáculo, ao contrário do conceito de Babel, o conceito de tabernáculo é tabernáculo no centro e as tribos reunidas ao redor. A presença de Deus desce por invocação do sacerdote pelo sacrifício no centro e abençoa de maneira igualitária a todos. Esse é o projeto do reino de Deus, diferentemente do projeto secular do mundo, que está diretamente infectado pelo vírus lá, não o vírus do corona, mas o vírus de Babel. Qual é o vírus de Babel? O vírus do egocentrismo, de querer subir de qualquer jeito, de querer estabelecer o seu trono, de querer suplantar os outros, de querer ser um tipo de Deus. Este vírus é destrutivo, mas a proposta de reino, a partir de Deus para nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o conceito de igualdade perante a sua presença. Então, basicamente, esse terceiro subtópico tem uma riqueza muito grande de detalhes e você deve tomar cuidado, principalmente concernente a algumas questões que o autor coloca. O autor diz que os povos não se hostilizam mais, porque agora existe um conceito de união entre os povos. Na verdade, esse conceito parte da vontade de Deus para nós. Essa realidade vai se dar de uma forma plena? Sim, lá no milênio, na última das grandes dispensações. Lá nós teremos na íntegra o cumprimento desse projeto de Deus que já está em evidência. Dito isto, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que fala pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Esse ponto é muito rico e já estamos chegando já ao final da nossa lição, mas nesse último ponto da nossa lição, o autor trata no primeiro subponto, Cristo se fez maldição por nós. É preciso que você entenda uma coisa muito lógica. O pecado foi concebido aonde? O pecado foi concebido na carne. Se o pecado foi concebido na carne, só haveria uma possibilidade dentro da jurisdição divina, dentro da lei da semeadura de Deus, uma possibilidade de se pagar o pecado. Na carne também. É exatamente por isso que há uma necessidade de que Cristo fosse encarnado para que na carne o pecado fosse vencido em sua condição natural. Você deve se lembrar de Romanos capítulo 5, vê se eu acho, Romanos capítulo 5, separei esse texto para nós lermos aqui, porque de fato esse texto é muito importante, tem tudo a ver com esse primeiro subponto do terceiro ponto. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou a todos de toda a raça humana. Assim como a morte veio por um só homem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um só homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Tá? Tem o texto também de Romanos que nós estávamos lendo, na sequência fala que como pelo primeiro Adão veio o pecado e a morte, assim também pelo segundo Adão veio a salvação e a reconciliação. Então Cristo se fez carne, se fez o segundo Adão para resgatar esse reino que havia sido perdido. Você deve se lembrar lá de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, quando Deus cria o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança, e diz para o homem que ele deve dominar, e domine sobre todas as coisas. É interessante que a palavra dominar tem um conceito de reinar.
na sua etimologia no original, traz uma ideia de reino. Então Deus está dizendo para Adão: reine sobre todas as coisas, inclusive, Adão, sobre você mesmo. Mas nós sabemos que esse processo foi corrompido, o projeto original foi corrompido com a queda de Adão, o homem entrou num estado de distanciamento de Deus, e o segundo Adão, que é Cristo, vai trazer exatamente essa proposta. Qual é a proposta? A proposta de um reino, e dentro desse reino nós devemos nos dominar. Então a condição do segundo Adão é essa. Nós devemos, nesse segundo reino, aonde o pecado que destruiu, desfigurou o primeiro reino, fora vencido por Cristo na carne, dando-nos uma condição. Qual é a condição? Para vivermos dentro desse reino, precisamos nos dominar, também reinar sobre coisas e sobre nós mesmos. Então essa é uma questão muito legal, muito interessante no primeiro subponto do terceiro ponto da nossa lição. Então Cristo, o segundo Adão, proporciona para nós a possibilidade de voltarmos a um Éden espiritual, a um projeto original dentro do reino de Deus, na graça do Senhor. Tá? Então, dentro desse reino nós temos uma responsabilidade. Qual é ela? Negarmos a nós mesmos. O pecado foi vencido na carne porque ele se fez maldição para vencer o pecado. O segundo subponto da lição fala: reconciliados pela cruz de Cristo. Então, como nós já havíamos falado, Cristo vence o pecado na carne. A necessidade da encarnação de Cristo foi tamanha, haja vista que na história da humanidade ninguém conseguiria pagar o preço que só Cristo pagou. É exatamente por isso que no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém conseguiria pagar o preço do pecado, só Cristo. Então é um favor de Deus pelo sacrifício meritocrático de Cristo na cruz do Calvário. Então ele se fez maldição por nós e nos reconciliou na cruz. Reconciliados na cruz em um corpo. Terceiro subponto do terceiro ponto da nossa lição. Como eu já disse a vocês, a proposta de Deus para nós é que nós sejamos um corpo, no qual Cristo é o cabeça deste corpo. Vou voltar novamente para o texto em Colossenses capítulo 2, e dessa vez eu vou ler o verso de número 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Deixa eu ler o 18 para que você entenda melhor. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, metendo-se em coisas que não viu, estando rebelde, inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. No contexto do texto vai falar que nós somos um corpo, no qual Cristo é o cabeça. E essas pessoas que se mantêm em um estado vil, dando ouvidos às coisas coisas vis, estando inchados na sua carnal compreensão, estão fora desse corpo. Mas nós que estamos ligados nesse corpo, estamos organizados nesse corpo, pelas juntas e ligaduras, e vamos crescendo em aumento diante de Deus. Então olha só que Paulo vai fazer uma perspectiva, uma metáfora, uma construção do corpo, com essa perspectiva do corpo. Ficou muito apropriado esse terceiro ponto da nossa lição, do terceiro ponto da lição, quando o nosso autor fala que nós somos reconciliados na cruz em um corpo. Por quê? Porque esse é o projeto do reino de Deus. O projeto do reino de Deus, e aqui eu já termino aplicando essa seguinte sentença: o projeto do reino de Deus está diretamente relacionado à valorização do ser. Nesses últimos dias nós estamos coisificando pessoas e personificando coisas. Isso é um problema muito sério.
Estamos estabelecendo rituais acima da vida, acima do valor em que o ser humano tem. Existem condições por aí, é claro que o texto que você vai acompanhar aí está em Colossenses capítulo 2, que nós já até lemos, né? E o versículo de número 16 e 17, deixa eu ler para você, só para repetir. Ninguém vos domine a seu bel prazer, versículo 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. 17. Estas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Então essa é a grande questão. Nós temos uma tendência muito natural de divinizar o sagrado, de relativizar a pessoa e divinizar o sagrado. Existem ambientes na Terra que têm uma compreensão, uma conotação de sagrado? Existem. Mas nenhum desses ambientes pode se comparar ao valor da vida. A própria Bíblia já diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Esses são os valores do reino. Então Paulo está fazendo uma ponderação aqui sobre as questões relacionadas às práticas judaicas, às festas, os padrões do que se deveria comer como padrão de santidade ou não, guardar os dias de feriado, os Yom Tovs, os sábados, as luas novas. Paulo está dizendo agora que nada disso realmente é definidor da nossa fé no ambiente espiritual em que Cristo é o cabeça e nós somos esse corpo. Que corpo é esse? O corpo que se interliga para além das tradições. O corpo que vive, sobrevive para além dos conceitos, das liturgias, das práticas que são levantadas e sacralizadas. Nenhuma prática, nenhuma liturgia pode ser mais importante do que eu e você estarmos unidos em Cristo. Essa é uma grande reflexão que a lição traz, que o nosso comentador aborda nesse último subtópico do terceiro ponto. Esse último subponto E nós somos um corpo. Essa é a proposta do reino. Nenhum ambiente sagrado, nenhum padrão litúrgico sagrado deve ser maior do que a comunhão desse corpo na cabeça, que é Cristo. A comunhão do corpo, dos membros do corpo, ligados e direcionados pelo cabeça, que é Cristo. Fazendo assim, eu fecho a minha reflexão de hoje, meus subsídios a você de hoje, já com essa conclusão e dizendo para você que mais do que nunca nós devemos entender que as barreiras de separação foram vencidas, os muros criados ao longo da história foram vencidos. O sacrifício de Cristo é suficiente para até romper o véu e, rompendo o véu, nos ligar direto com Deus. É tão sério esta questão de que os elementos litúrgicos são vencidos e agora a compreensão está para além de padrões, de sequências, de etapas ou de símbolos, que quando o véu é rasgado de alto a baixo na morte de Cristo, lá dentro do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, não tem mais a Arca da Aliança. Os utensílios que foram roubados lá no cativeiro babilônico nunca mais voltaram para o templo. E estes utensílios norteavam o padrão de sacralidade, de liturgia da nação de Israel. O que Cristo quer dizer, o que eu faço aqui como aplicação, eu trago uma alusão para nós aqui, fechando a lição, é que Deus está dizendo e deixando bem claro, nenhum desses elementos e desses padrões são definidores, como o sacrifício de Cristo, como o preço pago por Cristo, abrindo acesso total a Deus. E nenhum desses elementos também podem ser mais importante do que a vida, do que as pessoas e do que a comunhão desse corpo em Cristo. Fica aqui essa reflexão para nós, fechando a nossa lição, concluindo a nossa lição de hoje. Que Deus te abençoe, que você continue estudando, pesquisando e que o Espírito Santo ministre aos nossos corações com mais propriedade a sua palavra. Quero agradecer a você por ter nos suportado até agora, a nossa equipe que sempre está aqui conosco, trabalhando com a gente, tá? Os nossos parceiros, o site EBD Subsídios,
a rede social lá no Face, né? Portal EBD, Portal da Escola Dominical, todos esses sites parceiros, a nossa igreja, o nosso pastor presidente, pastor Cleudson Carlos. Deus abençoe sua vida, se inscreve lá no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos